Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo por aqui, curte, compartilha, comenta, ativa o sininho de notificação para não perder nada. Temos aqui a ferramenta do Seja Membro, caso você queira ser membro do canal, e a ferramenta Valeu Demais, para caso você queira contribuir com qualquer valor e o seu comentário vai ficar destacado aqui no vídeo. Sem mais delongas, vamos para a pauta principal do nosso vídeo, que é o pré-jogo de São Paulo e São Bernardo. São Bernardo e São Paulo, na verdade, mando de campo de São Bernardo. Essa partida vai ocorrer pela última rodada do Campeonato Paulista, da fase de grupos. Depois vem o mata-mata, que o São Paulo vai enfrentar o Novo Horizontino. A gente só vai decidir no jogo de hoje se a gente vai jogar fora ou dentro de casa, a depender do resultado do Novo Horizontino também. Então o jogo vai acontecer às 6h30 da tarde, comando do São Bernardo. Vai ser no estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo, São Paulo. E ele vai ter transmissão da TNT Sports, Max, Nosso Futebol, Zapping Sports e o Allplay. Basicamente vai ter transmissão apenas de canais fechados. Então, para a gente assistir, somente se tiver Nosso Futebol, Zapping Sports, o Allplay, TNT na televisão, quem tiver, e a Max, que é o aplicativo da HBO Max. E aí a gente tem algumas informações aqui para falar sobre esse jogo. Eu vou começar de forma mais leve aqui, falando sobre os pendurados do São Paulo, porque o que acontece? Os cartões na próxima fase, eles são zerados. Porém, se o jogador que estiver pendurado tomar amarelo, ele tem que cumprir suspensão, então provavelmente ele vai ficar de fora do jogo decisivo, que é o jogo do mata-mata, que é um jogo só, todo mundo sabe que é um jogo só. Então, quem são os pendurados do São Paulo? Rafael, Alan Franco, Sabino, Enzo Dias, André Silva e Caleri. Esses jogadores, se tomarem amarelo, eles ficam de fora do jogo contra o Novo Horizontino na próxima fase do Campeonato Paulista. E aí, caso o São Paulo passe para a semifinal, aí na semifinal eles podem retornar novamente porque os cartões são zerados, beleza? Esses são os pendurados do São Paulo. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa partida num contexto geral. Muita coisa aconteceu essa semana. Eu acho que as coisas que aconteceram essa semana, elas têm que ser faladas em um vídeo sozinho, porque muita gente cogitou a volta do Fernando Diniz, muita gente falou muita coisa sobre essa possível volta do Fernando Diniz, sobre Renato Gaúcho. Acho que isso eu vou deixar pra gente falar amanhã, depois do jogo, caso o São Paulo vença o São Bernardo, como vai ficar definido os grupos, a gente fala dessa questão do mata-mata e a gente fala sobre o Fernando Diniz, que eu acho que tem que ser um vídeo à parte. E muita coisa de fato aconteceu essa semana. Os jogadores se reuniram depois do jogo contra a Ponte Preta, somente os jogadores, sem ninguém, sem direção, sem comissão técnica, somente os jogadores, porque nós vimos declarações muito fortes de líderes do elenco, então declarações do Lucas, declarações do Caleri, declarações do Oscar, muito sobre o futebol que o São Paulo tem praticado. O próprio Caleri falou que eles têm que melhorar, que tá horrível, que tá uma porcaria. Essas foram as palavras do Caleri. O Lucas também se manifestou, prestou apoio ao Zubeldia, o que eu não confio 100%, mas prestou apoio ao Zubeldia, falou que eles estão fechados com o Zubeldia e que a questão de atraso de salário não tem absolutamente nada a ver com o rendimento deles. O que eu acho muito difícil de acreditar, porque não é defendendo o jogador, não é defendendo uma pessoa que ganha 30 vezes mais do que eu ganho, mas a questão mais óbvia aqui, a questão mais honesta de se falar, porque quando a gente tá no pós-jogo, a gente tá aflorado, estressado com tudo que aconteceu, é normal a gente falar algumas coisas que depois a gente repensa melhor. Vamos ser bem honestos, se a empresa onde eu trabalho atrasa um dia, um mês do meu salário, eu não trabalho mais. Se atrasa o meu vale-refeição, eu não trabalho mais. Por que a gente tem que cobrar e jogar 100% nas costas de um jogador que está há 4 meses sem receber? Não é honesto. O jogador ele não trabalha de graça, ele está ali, novamente, dizendo, trabalhando. Por mais que o trabalho deles não seja tão difícil quanto o da maioria da população brasileira, que muitas vezes fica debaixo de sol, das 8 da manhã até as 6 da tarde, fazendo obra, trabalhando em posto de gasolina, trabalhando como caixa de mercado. Ok, o trabalho deles não é tão difícil quanto o nosso trabalho, mas mesmo assim é um trabalho e eles precisam receber por isso. Por isso que eu sempre vou bater na tecla que o maior culpado da situação é a direção de São Paulo. É a direção que é composta por Belmonte, por Júlio Casares. Esse é o maior problema do São Paulo. E eu sempre vou bater nessa tecla. Por mais que o Zubeldia caia, por exemplo, se o São Paulo perder hoje, por mais que o Zubeldia caia, se perder hoje, se perder contra o Novo Horizontino, enfim,
Por mais que aconteça tudo isso, pra mim, sempre o maior problema do São Paulo é o Júlio Casares. E aí os jogadores se reuniram após o jogo contra a Ponte Preta e eles firmaram um pacto pelo título do Campeonato Paulista, onde eles querem já dar uma resposta no jogo contra o São Bernardo. Então vamos ver como que vai ser essa situação. Muito provavelmente o Zubeldia vai mandar novamente os titulares a campo. Fica até difícil também falar quem que ele vai mandar, quem que ele não vai mandar, porque às vezes a gente acha que ele vai mesclar o time, ele manda o time titular. Às vezes a gente acha que ele vai mandar o titular, ele manda um time mesclado. Então, não dá para saber direito o que vai acontecer, não dá para saber direito quem que ele vai escalar, mas acredito que ele vai colocar o time titular em campo para enfrentar o São Bernardo. Então, uma escalação provável do São Paulo é o Rafael, Alan Franco, Arboleda, Enzo Dias, Igor Vinícius, Pablo Maia, Bobadilha, Luciano Lucas Moura, Oscar e Caleri. E como que tá a situação dos grupos aqui? Vamos entender. O São Paulo tá no grupo C, o São Bernardo tá no grupo D, que é o grupo do Palmeiras. O São Paulo tá com 16 pontos, o Novo Horizontino tá com 15. Então vamos supor que o São Paulo perca hoje para o São Bernardo e vamos supor que o Novo Horizontino ganhe hoje do Botafogo de Ribeirão Preto. O Novo Horizontino passa em primeiro lugar e o São Paulo vai decidir fora de casa. Se o São Paulo perder e o Novo Horizontino perder, o São Paulo decide em casa pela pontuação. Porém, na classificação geral fica ruim, porque os outros times que passarem, caso passem dos outros grupos, então, por exemplo, Corinthians eu não preciso nem falar, Corinthians e Mirassol, eu não preciso nem falar, porque o Corinthians está com a melhor campanha do campeonato. No grupo B tá passando, o grupo B tá bem complicado, porque tá Santos, Red Bull, Bragantino, Guarani e Portuguesa. Santos com 15, Bragantino com 14, Guarani com 12 e Portuguesa com 12. Então o negócio vai tudo ser definido na última rodada. No grupo D, tá São Bernardo com 23, Ponte Preta com 22, Palmeiras com 20 e Velo Clube com 10. Também esse grupo aqui tá bem complicado, porque o São Bernardo vai pegar o São Paulo, se ganhar vai a 26 pontos, a Ponte Preta pega o Bragantino em casa, se ganhar a Ponte Preta tem 22, vai a 25, e aí não teria mais chance de classificação pro Palmeiras no caso. E aí o Palmeiras vai jogar contra o Mirassol fora de casa, precisando vencer para se classificar. Então esse grupo aqui tem uma dinâmica bem boa. Esse grupo e o grupo do Santos. Então o São Paulo tem a missão de vencer o São Bernardo. Eu sei que muita gente, de novo, vai falar sobre a questão de entregar para não classificar o Palmeiras. Eu não acho interessante, porque o São Paulo precisa ter resultados para decidir dentro de casa e principalmente precisa dar uma resposta para o seu torcedor. Eu acho que esse é o ponto mais importante. É dar uma resposta para o seu torcedor. E não vencer hoje, você coloca muito em risco na próxima fase, na configuração da próxima fase, de como será. E a gente sabe que na maioria das vezes em casa o São Paulo é muito melhor do que fora. Então, por exemplo, se a gente pega um clássico, um São Paulo e Palmeiras, para decidir fora, eu acho meio complicado. Por mais que o Palmeiras não esteja jogando tão bem assim quanto a maioria das pessoas acha que tá. Mas eu acho uma configuração muito arriscada de se fazer. Por isso eu acho que o São Paulo tem que realmente ir para cima, tem que vencer o São Bernardo. O São Bernardo, vamos aqui puxar a campanha do São Bernardo. Estreou perdendo para o Água Santa, ganhou do Bragantino, perdeu para o Mirassol, ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto, ganhou do Santos, ganhou da Inter de Limeira, empatou com o Novo Horizontino, perdeu para o Corinthians, ganhou do Noroeste, ganhou do Guarani e na última rodada empatou em 1-1 com a Portuguesa. Então o São Bernardo vem fazendo um campeonato bem equilibrado, diferente do São Paulo, que tem pouquíssimas vitórias no campeonato, coleciona mais resultados ruins do que resultados bons. São Bernardo tem uma equipe bem montada, tem uma equipe bem treinada, não vai ser um jogo fácil, mas acho que justamente é um jogo para a gente entender se essa reunião que eles fizeram vai dar certo ou não. E mais uma vez, se for uma reunião que não deu certo, que o São Paulo jogar mal e vocês vierem colocar isso nas costas de entregou para prejudicar o Palmeiras, eu honestamente não vou acreditar. Como eu falei no pós-jogo, que o São Paulo não perdeu para prejudicar o Palmeiras, que o São Paulo perdeu porque realmente é o futebol que vem jogando. Então hoje é o futebol para dar essa resposta, principalmente para o torcedor, que é necessário, e para a gente decidir em casa. Eu não tenho medo de adversário nenhum no campeonato se o São Paulo quiser jogar bola. Quiser jogar bola. Eu não tenho medo de adversário nenhum no campeonato. Então, se o São Paulo tiver que decidir fora contra o Palmeiras,
a gente vai decidir fora contra o Palmeiras. Vai dar o nosso máximo no Morumbi e decidir fora. Eu tenho zero problema com isso. Se São Paulo tiver que decidir fora contra o Santos, ok também, que eu acho que não vai acontecer, porque o Santos tem uma pontuação inferior ao São Paulo, se não me engano. Não, o Santos tá com 15, o São Paulo tá com 16, se não me engano. Mas se tiver que decidir fora com o Santos também, é isso, o campeonato é isso, é você enfrentar e é você decidir. Se você tiver que decidir fora, você dá o seu máximo. Então, o jogo de hoje é muito importante pelas configurações do campeonato e não existe essa história de entregar para prejudicar ninguém. Palmeiras faz a parte lá, a Ponte Preta, se quiser classificar, faz a parte também, e a gente tem que fazer a nossa. Não existe isso de entregar nessas condições, nessa situação, entregar para prejudicar rival. Desculpa, não existe. Mas deixa aqui nos comentários qual vai ser o resultado que vocês acham, o palpite de vocês para a partida de hoje. Pode deixar aqui nos comentários, eu tô tentando curtir todos, tá bom? Um grande beijo para vocês.